tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui hoje com o nosso mais um episódio aqui do nosso videocast, né? Especialité Convida. E dessa vez a gente trouxe duas convidadas aí muito especiais para falar a respeito de algumas particularidades, né? Ou do que existe de diferente no diagnóstico por imagem dos animais silvestres, tá certo? Nós estamos aqui, então, Especialité esse ano está completando 20 anos, agora em 2024, e a gente criou esse videocast exatamente para aumentar o nosso engajamento, no sentido de nos aproximar dos clínicos que trabalham conosco, no sentido de fomentar uma medicina veterinária melhor, mais especializada, e acho que essa troca de ideias ela é muito importante, né? Para fortalecer tanto esse vínculo quanto o nosso conhecimento, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Diagnóstico Veterinário, trabalho na área de cardiologia e já há mais de 20 anos, né? Principalmente na área de ecocardiografia, eletrocardiografia, e estou aqui com o Dr. Bruno Durante, que é o meu sócio, e que vai agora, então, se apresentar e apresentar as nossas convidadas. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, ative o sininho, para que você possa estar junto com a gente nos próximos vídeos, ok? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Durante, como a Fernanda falou, sou médico veterinário, também atuo na área de cardiologia do Especialité junto com a Fernanda. E hoje a gente está aqui recebendo duas feras, dois craques do diagnóstico por imagem, super capacitadas, pessoas super queridas nossas, né? Quem fala? Então, a doutora Patrícia Cunhungian, que está aqui mais uma vez com a gente, já esteve no nosso lançamento do nosso videocast. Ela é radiologista, teleradiologista, competentíssima e recém-aprovada no título de especialista em diagnóstico por imagem. Trabalha já no Especialité há uns 20 anos de existência, desde sempre. E é um prazer muito grande ter você no Especialité aqui com a gente hoje. Obrigada, prazer é meu. A Miriam também trabalha com a gente desde sempre. Sim, desde sempre. É verdade. Desde a inauguração. Verdade. Com muita honra. E também recebemos hoje a doutora Miriam Vac, queridíssima, super competente no ultrassom. Ela é médica veterinária também, fundadora da ABRV, né? Nossa, idos de muitos anos. E além atrás. de fundadora da BRV, a gente pode dizer que ela é quase fundadora do ultrassom veterinário, né? Exato. Graças a Deus. No Brasil, pelo menos. No Né? Brasil, legal. Então, ela também Que gostoso. trabalha com a gente no Especialité aí desde a abertura, né? Desde 2004. Então, muito obrigado, Mi, por ter vindo aqui falar com a gente. E as duas também fazem raio-x e ultrassom, cada uma na sua especialidade, dos nossos pets não convencionais, né? Que é o alvo aí da nossa conversa de hoje. Exato, os diferentões. Que são os mais legais. Que são os mais legais, né? Muito Ou pelo bem. menos mais desafiadores. Com Com certeza. certeza. E, meninas, quem são esses pets não convencionais hoje? No laboratório, a grande maioria que vem são os menores, né? Coelho, porquinho da Índia, os twisters, hamsters de vez em quando. Raramente vem uma serpente, alguns jabutis, Aves. aves. É que a ave, eu acho que ainda vai mais para o raio-x. Eu ia falar. Né? Sempre eu falo que a dupla raio-x e ultrassom é maravilhosa para a gente resolver, né, a maioria dos problemas dos pets não convencionais. De todo mundo, né? Então, quase sempre faço primeiro o raio-x da ave e eu complemento com o ultrassom. É muito raro uma ave vir direto para o ultrassom. É verdade. Né? Mas, às vezes vem, mas a grande maioria faz o caminho raio-x e ultrassom para complementar as informações. Sim. E para você, Paty, no raio-x, quem é mais comum? De uma maneira geral, os mesmos. Acho que seria, em primeiro lugar, assim, são os roedores para avaliar os dentes, né? Para avaliar a oclusão. Então, acho que esses são disparados os primeiros. Mas vem também muita ave mesmo e os jabutis. Eu acho que as cobras ainda são mais
raramente aparecem, é um pouquinho mais difícil. Porque ela é um não convencional mesmo, exato, né? um não convencional. Nada convencional. Esses são os mais frequentes. Claro que de vez em quando vem um outro diferente, e isso chegando no laboratório, né? Aí a gente acaba tendo contato com outras espécies, e aí pode aparecer de tudo, mas aí quando chegam exames que são por teleradiologia, daí tem bastante... Aí aparece de tudo. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é muito importante, a Miriam também é colaboradora ultrassonografista do Zoológico de São Paulo, do Aquário de São Paulo e do Animalia, né? Então eu já fiz todos os bichos Já fez de possíveis, tudo na vida. de todos os tamanhos. Muito Isso bom. é muita honra, né? Isso Isso é um privilégio é. imenso. Porque já é um privilégio, a nossa profissão ela já é um privilégio por si só, né? Venhamos e convenhamos. Não, eu falo Sim. que eu sempre agradeço, seja o que for aí, a força do universo, porque não tem um dia mais feliz do que você fazer ultrassom num leão, né, numa girafa, enfim, num tigre. Então Que eu honra, falo né? que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Não tem como reclamar da vida, não tem mesmo. Muito sou bom. bem feliz. Muito bom. Agora, diga uma coisa, assim, dentro vocês falaram, né, os principais animais silvestres ou, enfim, não convencionais com que vocês trabalham, esses pacientes, eles de fato não são, assim, da nossa rotina. Mesmo na cardiologia veterinária, assim, o que a gente já atendeu? Coelho, hamster, uma ave ou outra. Coelho. Só no zoológico. Coelho foi o primeiro, né? Que eu falei. Você falou, desculpa. E tem também coelho, hein? É que eu estava pensando no coelho branco, você falou do marrom. São coelhos diferentes. Eu acho que o que se deve fazer também bastante seriam os carnívoros, né? Que ninguém tem em casa, então não leva para o laboratório, mas acho que também seria bem factível, assim, atender os carnívoros, os felinos selvagens, né? No zoológico, sim. Gato do mato, a gente já fez uma vez, né? Porque a gente foi junto no zoológico. E teve a temporada dos ferrets, né? Que a temporada dos ferrets passou, entendeu? Eu não peguei. De vez em quando aparece um agora, de vez em quando. Eu não Teve peguei bastante, nenhum. mas atualmente não é de fato uma realidade assim dentro da cardiologia. Em termos de literatura, falando em pioneirismo, né, Miriam, de você começar isso, mas de qualquer forma, mesmo que você tenha começado a ultrassonografia, eu acho que quando a gente se propõe a fazer um paciente silvestre, de alguma forma a gente está sendo não exatamente pioneiro, né? Mas a gente não tem nem literatura, muitas vezes. A gente já tem um pouco mais. De cardio, assim, valor de referência. Tá. Putz, tem de aves. De cardio deve ter menos. E ainda assim, né? A gente fala de ave, mas a gente tem o beija-flor e tem o arara. Imagina né? fazer um eco. É. Imagina fazer o eco de um beija-flor. Qual a frequência imensa dele? 1.200 batimentos por minuto no auge. 1.200 batimentos Pula lá. por minuto. Bom, a gente não tem nem transdutor para isso, só na medicina experimental, né? A gente no centro de diagnóstico convencional não tem isso. Quando você vai nos zoológicos e tudo, você conta com equipamentos que têm algum transdutor específico? Com frequência específica para alcançar principalmente os muito pequenos, né? Não, são os convencionais. O linear, que vai até 15. Sim. No aquário, a gente tem um que vai a 18. E os microconvexos. E pacientes muito grandes, assim, tipo, sei lá, o que tem no aquário de um peixe muito grande, que poderia precisar de uma frequência Mas é que a gente fala aquário pensando nos peixes, mas eles têm toda a parte de mamíferos, né? Todos os animais da Austrália. Peixe-boi? Tem peixe-boi, eu já fiz. Então, mas eles são enormes, com o transdutor de frequência baixa, normal de adulto, alcança? Então, no aquário, o maior que eu fiz acho que foi o lobo marinho, que o microconvexo dá conta. E a gente não tem outro. Então tem que ser o microconvexo e tem que dar certo. Adapte-se, né? Como em tantas coisas Então lá a gente medicina tem o silvestre, microconvexo, tem o linear, 2 lineares, um a 18, porque lá também tem muito bicho pequeno. Né? Então precisava de uma frequência mais alta para os menores. No zoo a gente tem o convexo, o microconvexo, o linear e um endocavitário, que eu acabo usando só para bichos muito grandes.
Mas eu uso o que tem, né? Claro. O ideal dos mundos, claro, que seria ter uma gama, né? Sei lá, de meia dúzia de transdutores, mas a gente se adapta. O peixe-boi, por exemplo, que você comentou, a gente avalia muito coisas superficiais, né? Às vezes uma lesão de pele, um aumento de volume, cavidade celomática, não tem como avaliar. Aí talvez precisasse de um convexo, uma frequência de 2, para tentar, né, passar da camada de gordura. Que não deve ser pequeno. É grande, é bem grande. Então, fica muito limitado. Né? Então, a gente sempre vai tentar fazer. Eu falo, tentar não faz mal a ninguém. A gente tenta, se conseguiu ajudar, ótimo. Né? Mas... Sim. Porque muitas vezes também tem esse enfoque, né? Quando a gente trabalha com diagnóstico por imagem com silvestre, ou quando não é nem que eu trabalho com, acho que eu me expressei mal, mas quando eu me proponho a fazer um paciente não convencional, a proposta é essa, olha, eu vou tentar ajudar. Mas assim, você nunca tem garantia, né, do que você vai ver exatamente. Às vezes a gente não tem referência, ou tem poucas referências, né? Então, assim, fica difícil. Você tem um autor, aí ele publicou um trabalho com 6 indivíduos, aí o seu valor que você encontrou está um pouquinho fora, aí você vai meio que condenar. Então, tem que ter todo um critério, né? Quando eu comecei a fazer, o que eu tentava fazer quando era possível, obviamente, é fazer um normal daquela espécie, ou pelo menos supostamente normal. O primeiro periquito australiano que eu fiz, né, que é desse tamanhinho, quantos periquitos a senhora tem? Nunca mais vou esquecer, uma senhora super simpática. Eu tenho um casal. Quem tá comprando? Aí o menino, né, o macho, estava com o abdômen, né, a porção abdominal da cavidade celomática mais distendida, por isso que queria fazer a ultrassom. Falei, então a senhora traz a fêmea também? Aí eu olhei primeiro a fêmea e depois eu olhei o macho, para ter alguma referência. Porque naquela época não tinha trabalho mesmo. Hoje em dia a gente até tem alguma coisa que você consegue, nem que seja com N pequeno, pelo menos alguém relatou alguma coisa. Mas naquela época, sei lá, faz 15, 20 anos atrás, não se tinha referência. Você sabe que você falou isso, eu lembrei uma vez no Provete, foi uma moça do zoológico, me fugiu o nome dela. Ela levou um dragão, barbudo ou barbado? Barbado. Um dragão barbado, e ela levou um outro normal. Sim. Porque eu falei, gente, não sei. É uma super dica, né? É uma dica. Nunca nem vi, né? Então, mas era uma pesquisa relativamente fácil, assim, era para saber se tinha fusão pericárdica ou não. Então, né, ok. Mas não é o tipo de exame com nível de detalhamento que a gente faz num cão. Na serpente, por exemplo, um pouquinho de efusão pericárdica é fisiológico. Então, o difícil nesses bichos é saber o que é normal. O que é normal, Então, quando comecei, é sempre a mesma história, né? Puxa, a gente vê um pouquinho de líquido nesse indivíduo. E será que é normal? Vamos fazer outro indivíduo. Aí me traz um que esse tá perfeito. Esse tem também. Puxa vida, já são 3 com o mesmo tipo de líquido. Então deve ser normal. Deve ser normal. E a gente vai tentando... cercar para ver. Tá registrado que tem, né? Agora parece ser normal. Então, daqui para frente, acompanhemos, né? Então, o que a gente sempre diz, né? Assim, um pouquinho de líquido num lagarto, num cágado, numa tartaruga marinha, é fisiológico. Uma quantidade enorme que você vê o intestino flutuando, separando o lobo hepático. Não, isso não é normal. Então, a gente tenta... né? Sempre o acompanhamento. Quando é possível, a gente sempre acompanha. E tem indivíduo que tem um monte de líquido e está vivendo plenamente. Tem um lagarto que ele vem sempre em aula prática, já faz bem uns 5 anos. Ele tem uma quantidade maior do que eu gostaria e ele é um senhor de idade pleno, absolutamente saudável. Que não está relacionado com nada. Com nada. Né? Então, é um difícil esse, é um mundo difícil. Sim, como é preciso ter critério, né? Critério o nome disso, e bom senso também. E aí me ocorreu outra coisa, além disso, da gente não ter o parâmetro ou ter poucos parâmetros de normalidade, a depender do tipo de exame, claro que eu pensei na cardio primeiramente, naturalmente eu pensei na cardiologia, mas ainda você tem que fazer a contenção química do paciente, isso também pode alterar, né? Alguns parâmetros, porque muitos desses pacientes precisam de contenção química, né? Até para você poder manejar com segurança, não? Os que vêm para o laboratório, não.
né? Um coelho, um pouquinho Sim, da verdade. Índia, isso não. Isso sempre contenção física. A ave, se ela for muito, muito estressada, com certeza o melhor dos mundos é a máscara de isoflorano. Mas eu não tenho isso em todos os laboratórios. Certo. Se for no zoológico, não tenha dúvida, é na máscara de isoflorano. Que você manuseia mais fácil, com mais segurança. E Menos estresse, menos né? estresse para Tem todo mundo, inclusive anestesistas para treinados, né? Com Isso, prática. Isso, o tempo todo lá, né? Sim, né? Então sempre estou acompanhada dos veterinários que são especialistas. No laboratório, não, a gente faz na contenção física, respeitando o limite do paciente. Exato. Certo. A ave, a gente pensa igual o gato. Respirou de bico aberto, tchau, Para larga. tudo. Para tudo, espera, é só estresse, tá nervosa, vai melhorar? Tenta de novo, abrir o bico? Não, né? A gente não vai correr o risco. Eu falo que não adianta nada um exame super bem feito e o bicho sair morto. Isso. Porque não com ajudou em certeza. nada, né? Com certeza. Então a gente faz até o limite que a gente percebe que o bicho tá bem. Perfeito. Né? Mas qualquer bicho maior de zoológico, salvo raras exceções que a gente faz com condicionamento, né? Que o paciente vem, ele recebe lá o peixinho dele, ele fica quietinho, eu faço o exame, a maioria é anestesiado. Não tem como você convencer um bicho de 200 quilos que ele tem que ficar quietinho de barriga para cima. Orangotango, né? É, Fica por favor. quietinho. O pior que o orangotango É do zoológico bonzinho? é super bonzinho. Jura? Ele é super lindo. bonzinho. Ô, Mi, Mas são você- coisas pontuais, Sim, não dá para você claro. fazer uma super varredura, Sim. porque ele vai permitir um certo ponto. Um tempo, né? Mesmo a foca, né, que a gente fazia no aquário, super condicionada, mas no tempo dela. Uhum. Ela vinha, ficava um pouquinho, aí ela vai saindo de ladinho. Aí você fala, ela não tá querendo muito, a coisa Pessoal. mais bonitinha. E é no tempo dela. Tem dia que ela nem sai da água. Hoje eu não Tá. quero fazer exame. A gente respeita. Tá. E tem dia que ela fica horas lá, você faz tudo numa boa. É como a gente, né? Cada dia tem um humor diferente, humor. sei lá, Sim. né? Mas a gente sempre respeita o tempo do bicho. Perfeito. Mi, você falou uma coisa aí que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ouvir, né? Que é cavidade celomática. Sim. Então, esses animais têm suas particularidades Muitas. anatômicas aí, né? O que vocês dizem pra gente, assim? O que é o mais diferente de tudo? O mais diferente de tudo, acho que é exatamente isso, né? Acho que seria essa ausência de uma divisão completa, verdadeira, entre o que é tórax e o que é abdômen. Uhum. Então a gente chama de cavidade celomática por isso, porque você não chama de tórax e de abdômen, porque não existe uma divisão completa entre essas regiões, né? Uhum. E que animais que têm E- essa cavidade? Os répteis, as aves, esqueci de alguém, não. Não, basicamente. Répteis e aves. Uhum. E sim, tem particularidades, inclusive para a hora que você vai posicionar. No meu caso, no raio-x, no posicionamento faz toda a diferença isso, né? Então, por isso que quando a gente vai radiografar um paciente que tem cavidade celomática, a gente procura não radiografar esse paciente deitado na mesa de lado, por exemplo. Por dois motivos, na verdade. Pelo motivo de não ter essa divisão completa. Então, quando você muda o posicionamento do paciente, um pouco de alteração de posicionamento dos órgãos ali dentro você tem. Então, às vezes você pode ter um pulmão mais comprimidinho, porque você está alterando o posicionamento dele, colocando de lado, os órgãos se movimentam um pouco ali dentro. Sim. E além disso, o estresse que causa para esses pacientes, né? Eles são muito facilmente estressáveis. Então, o que é o ideal? O ideal é a gente usar a técnica de feixe horizontal. Então, a gente vira a ampola do aparelho, né? Por isso que é legal a ampola móvel, ter a ampola móvel do aparelho, porque você vai virar a ampola de acordo com o paciente, para que você faça o feixe atravessando o paciente e chegando no plate, né, na placa do outro lado, sem você alterar, sem você virar o paciente e sem alterar esse posicionamento ali dos órgãos, das estruturas. Então, esse é o mundo ideal. É claro que se você não tem essa possibilidade, você vai fazer, isso falando em cavidade celomática, né, se eu for falar com relação à membra, partes ósseas, aí tudo bem, aí é outra coisa. Mas é claro que se você não tem essa possibilidade, você vai tentar ajudar o máximo possível com um aparelho que não é móvel,
Mas esse é o mundo ideal. Uhum. Então, é que diminui os desafios pra gente, né? Porque tudo já é desafiador, né? No mundo dos exóticos. Sim. Então, quanto menos variáveis a gente puder ter, melhor. Né? Se E a tiver numa parte óssea- posição inclinada, e pronto, aí já confundiu Pois tudo. é, né? Parte óssea também, né? Parte de aves, por exemplo. Sim, a parte. Então, essa é uma particularidade também, que as aves possuem os ossos pneumáticos, né? Então, não é. A gente não vê a mesma densidade óssea em determinados ossos das aves. Por quê? Porque elas têm que ter leveza, né? Elas não podem ter ossos tão pesados então elas têm essa particularidade de ser mais airado, os ossos serem mais aerados para elas poderem ter essa maior leveza. E aí muda a radiolucência. Muda. E você tem que estar com o olho treinado para Isso, para não achar que é uma alteração patológica. Isso. Sim. E até alguns ossos fundidos, né? Nomes diferentes. A anatomia é também muito diferente, da coluna, né? Das estruturas da coluna. Anatomia é outra. É completamente Os ossos diferente. têm, por exemplo, uma coisa que é legal, né? O rádio e una, que são invertidos. Isso. Os nossos ossos do braço e dos mamíferos, o rádio e una, o rádio é o mais grosso e a una é o mais estreitinho. Nas aves é o contrário. Então a una, quando você olha a asa da ave, a una do parzinho ali, a una é o osso mais largo. E o rádio é o mais fininho, o mais frágil. Então, assim, tem várias particularidades. E é muito legal esse mundo, porque você tem que estudar tudo isso e saber de cada um deles, né? E para nós na cardiologia também, né, Fê? Esses animais têm uma anatomia cardíaca diferente. De né? fato, A gente estava discutindo hoje, a Miriam, lá no Especialité, atendeu uma tartaruga, Um jabuti. Um jabuti. E o coração, ele tem 3 câmaras, né? Então, os répteis, nos répteis e nas aves, né? Desculpa, o coração, ele tem 3 câmaras. Uhum. E aí, a partir disso, nos mamíferos, tem uma câmara só. E qual que é a maior particularidade que você vê em termos de anatomia, assim, na sua opinião? Uma coisa que chama muito sua atenção na ultrassonografia. Só complementando, você perguntou quem tem cavidade celomática, que a ave e o réptil a gente faz mais, mas o peixe e o anfíbio também tem cavidade celomática. A gente faz muito menos. Eu já fiz muitos sapinhos, ranzinhas, enfim, mas em função do aquário, né, do zoológico. Mas o que a gente vai atender mais com cavidade celomática são as aves e os répteis mesmo. Assim, coelho, por exemplo, tem um seco gigante. Coelho tem um seco gigante. Enorme, porque o sistema de digestão dele é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? A gente sempre brinca e fala, enfim, que o coelho é um mini cavalo, né? O seco faz parte atua na digestão, né, da celulose, então ele está lá para ser ativo, diferente de um seco de cão que está lá vazio, cheio de gás, né? E é importantíssimo, né? E é importantíssimo, né? Então, assim, quem nunca estudou uma anatomia de coelho e vai fazer ultrassom de coelho, eu ouço muito, professora, eu tentei e não vi nada. Né? Porque só vê o seco, que ocupa toda a parte central do abdômen. Então, os acessos têm que ser diferentes também. Não dá para eu fazer um coelho pensando como eu coloco transtorno num cachorro. Sim. Porque senão só vai ver o trato gastrointestinal, um estômago cheio, um seco cheio e não acha nada. Sim, tanto que hoje a primeira pergunta que eu fiz para você, né, com o jabuti foi, eu falei, onde você coloca o transdutor? Né? E eu achei muito legal, muito curioso. Assim. Neste baúzinho, né, hermeticamente. É um baú, eu falei. Você encontra um lugarzinho. E aí você olha nos... Tem lugares específicos ou, na verdade, você vai meio que por tentativa? Tem um nome específico? A gente entra na fossa ali pré-femoral. Fossa pré-femoral. A gente puxa o fêmur, né, o membro posterior para trás e entra na frente dele para acessar a cavidade celomática. Certo. E entre o pescoço e os membros anteriores que a gente vê o coração, o fígado. Se tiver muito folículo, dá para ver aqui pela frente também. Aí entre o pescoço, né, e o membro. Certo. Então, aí também tem que puxar os membros, né? Um membro para fora para eu ter espaço. Eu falo que às vezes dá para entrar na amizade.
Quando elas não mordem, né? Uhum. Porque você tá na boca dela. É. Caga do jamais, porque eles vão te pegar antes de você chegar com o transdutor ali. Os jabuti já mordem menos. Então a gente vai colocando o transdutor devagarinho, eu brinco na amizade, né? Porque a gente vai tentando colocar sem segurar. Uhum. Porque uma vez que você entrou com o transdutor, a pata da frente não é tão forte. Então mesmo que ele puxe um pouquinho, você consegue manter o transdutor lá e movimentar. A de trás jamais, porque o risco de quebrar o transdutor existe. Se for um jabuti de porte grande, a de hoje tinha 10 quilos, era um bicho gigante. Então, aí na femoral, o risco do transdutor existe, porque eu já fiquei presa dentro do jabuti, só que ele era menorzinho, então o risco... presa dentro de um jabuti. É o transdutor, na verdade, né? O transdutor. É horrível a sensação que você só pensa, não quebra, não quebra. Mas Porque aí ele lá tem que tirar a pata por livre e espontânea vontade para eu conseguir tirar o transdutor. Não tem como você puxar a pata porque ele é mais forte do que você. Quando ela está escondida. A parte plástica. A parte plástica. Não, a parte plástica. Então, jabuti é um pouco tenso. Eu só faço. A de hoje estava sedada. Por isso que ela estava naquela paz, né? Então, ou sedada, ou com alguém que tenha muita força, que eu confie que vai segurar a pata sem soltar. Porque senão aí não vale o risco do transdutor. É uma questão de força e também, às vezes, a pata, ela não tem... A pata ali, ela não tem pega, né? A mãozinha é lisa, assim. A técnica é você puxar a pata e tentar colocar o seu dedão no joelho. Para manter o joelho esticado. Porque se ela está esticada, ela não tem tanta força. Se você deixa o joelho livre, ela tem a força para puxar. Então, o ideal é você manter a pata com o joelho meio que travado. Para ela ter menos força. O seu dedo também. Perder o dedo dentro do jabuti. É sempre um risco. Se o bicho é muito forte, é um risco. Então, eu faço, mas eu faço tensa. Quando ele está acordado, eu faço tensa. Porque apesar do aparelho nunca ser meu, né? Porque eu não tenho aparelho, mas eu sempre cuido de todos os aparelhos como se fossem meus. Sempre. Desde o primeiro aparelho que eu usei. Isso eu posso eu que limpo, que lustro o aparelho, que está sempre brilhando. Pelo preço que a gente tem que ilustrar mesmo. Então, está sempre impecável, né? Então, eu cuido como se fosse meu. Então, se eu quebrar um transdutor, eu vou sofrer tanto quanto fosse do meu bolso ou do seu bolso. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, e às vezes tem roedor também, né? E já teve caso, né? De pegar e morder a membrana. Já comigo não também, graças a Deus. Dá uma batidinha aqui, história, né? mas acontece. Né? Porque é tudo muito perto, né? Você tem um hamster desse tamanho, o transdutor é desse tamanho, aí quando você viu, ele já pegou e já tudo pegou. Muito rápido, né? Tudo muito rápido. Então, uma coisa que é bem interessante também comentar é que quando você está mexendo com silvestre, mais ainda com selvagem, tudo é muito conversado antes. Você tem que combinar. Se acontecer isso, o plano é esse. Se acontecer outro, o plano é aquele. Né? A pessoa que está segurando, ela tem que falar para você. Ele está bem, ele está respirando bem. Olha, agora ele abriu um pouco a boca. Né? Você tem que ter essa comunicação. A pata do jabuti, doutora, tá escorregando. Eu tiro o transdutor antes. Ele não vai falar, escorregou. Aí já foi, eu já fiquei presa. Igual gato, né? Igual gato. E soltei. Não dá. Tem que falar, está escapando a tempo de eu tirar a mão nessa situação do jabuti. Ou se for, enfim, qualquer situação a gente tem que combinar. Né? Porque eu já passei perrengue por não combinar e agora a gente sempre combina. Perfeito. Se acontecer alguma coisa, o que a gente faz? Né? Então, sempre, tudo tem que ser muito bem combinado. Perfeito. Com quem está segurando, com o anestesista, tem que ser tudo moral da história, né? A comunicação, essa proximidade, né? Que inclusive é fundamental. Ela é fundamental, que é o que a gente busca aqui, é o que a gente busca com você. É para isso que nós estamos abertos para você, para o diálogo, para a gente se aproximar e conseguir fazer um diagnóstico cada vez melhor, certo? Por isso, esse videocast, ele foi pensado para levar isso para você, certo? O Especialité Convida nasceu dessa necessidade da gente buscar uma maior aproximação com o clínico, né? E juntar, então, o lado do diagnóstico e o lado da clínica para que a gente possa construir uma medicina veterinária mais forte, melhor, tá certo? Se inscreve nesse canal, ativa o seu sininho e lembra sempre que lá no Especialité a gente tá
de braços abertos para receber um telefonema seu, uma visita sua, qualquer coisa que você precise. Perfeito? Muito bem. Deixa eu perguntar uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, né? A Paty comentou, né, dos roedores, que principalmente... Eu fiquei tentando, enquanto você falava, eu fiquei tentando sair um pouco do zoológico e pensar o que de fato a gente tem em casa de animal não convencional, né? A Paty falou dos roedores, que realmente acho que é um animalzinho assim meio comum. Hamster, acho que mais do que porquinho da Índia, né? Acho que sim. Mas eles vêm Mas muito coelhos, interessante, mas né? eles vêm menos fazer Isso exame. que eu ia falar, O coelho e o engraçado. porquinho da Índia vêm muito mais fazer exame do que o hamster. Eu tenho essa impressão que, apesar de... Eu acho que o tamanho da população dos pequenos roedores deve ser maior, mas eu acho que acaba chegando mais para nós. Eu não sei se pela proximidade, talvez, do tutor com o pet, se ele enxerga mais, também não, se ele enxerga mais num bicho maior as alterações e ele traz com maior frequência, mas eu acho que vem mais coelho. Será Mas eu não é acho que porque- eles sejam mais frequentes de fato na população, sabe? Entendi. Agora me ocorreu o seguinte, será que é porque é mais fácil ou fica melhor você ter um porquinho da Índia ou um coelho fora da gaiola, mas um hamster já fora da gaiola já fica meio difícil? Impossível. É impossível, porque ele some, ele entra Some. no sofá. Ele entra vai no ralo, fogão, né? nunca mais você vê. Não, e ele faz caverninhas pela casa. Eu tive de criança. Faz caverninhas pela casa? E a minha casa antiga, né? Aqueles rodapés que hoje em dia nem existe mais, de madeira, que eram Sim. altos, assim, ele fazia caverninhas nos rodapés. Ele achava legal cavar o rodapé Então, e quer dormir dizer que dentro do rodapé. É desde criança, então, que você tem essa, Sim. esse Convívio. approach. É que eu sempre gostei muito de bicho e sofria demais quando cada um partia. Então, assim, eu tinha um hamster, aí eu chorava rios, minha mãe hamster nunca mais. Aí eu Depois de tinha um 2 peixe, dias. aí o peixe morria, eu chorava rios, minha mãe peixe nunca mais. E assim eu fui mudando, entendeu? E aí você conheceu toda a fauna. E aí, tanto que cachorro eu nunca tive, porque ela falava assim, o dia que você tiver cachorro, você vai morrer junto com o cachorro. Então, cachorro ela proibiu. Aquela fase que acho que todo mundo já ouviu, né? Quando você casar e tiver a sua casa, você vai ter o seu cachorro. E de todo fato mundo já. foi o que aconteceu. Quando eu tive a minha casa, eu tive meu Aham. primeiro cachorro. Então, eu sempre gostei, desde criança, de bicho. E Eu aí sabia o você que eu ia tinha ser na esses- vida, mas eu sabia que tinha que ser na área de biológicas e, se possível, mexendo com bicho. Muito bom. É, Eu o que acho- na verdade... Ah, desculpa. Não, mas não, pode falar, que depois eu O falo. que na verdade é uma... você falou isso, mas às vezes a gente gosta de bicho. Não quer dizer que a gente quer fazer medicina, né? Uhum. Veterinário, por exemplo. Né? Ah, Porque sim. tem gente que gosta, mas gosta pra fazer carinho, gosta pra Sim. brincar, mas não Sim, sim. quer espetar, não quer fazer coisa. Ah, mas Tem- por isso também que eu não faço tem o ultrassom, dom de né? cuidar, Porque eu não né? quero cortar, espetar, não quero nada disso. Eu só quero fazer Nem coletar ultrassom. um sanguinho. Não. E nos silvestres de laboratório não, né? De zoológico, lá do aquário, a gente faz muita citologia. Porque já está anestesiado, Uhum. o veterinário responsável já está lá, e aí ele quer o material, então eu faço muito. Uhum. De pet convencional, eu não faço praticamente. Né? Eu falo que eu sou uma veterinária que eu sou mal mesmo, assim, né? Porque eu não gosto de nada muito invasivo, nada que Eu também sou sangre. dessa parte. Então, o bicho já está lá anestesiado, já está entubado, então vamos fazer, né? Tem que aproveitar aquela Uhum. oportunidade. Não dá para pensar Se vai ter e aí, outro. tá, e vamos. Não vai anestesiar de novo. até porque tem isso, né? Tem Né? a coisa do aproveitar, tá Sim. contido quimicamente, você já faz tudo que tem Já que fazer. faz tudo, Sim. né? Então, eu faço bastante. Mas em cão e gato eu faço muito pouco. Não que eu não saiba fazer, mas... Não é a rotina. Não é a rotina. Uhum. Eu acho que eu lembrei de uma coisa que também pode influenciar o fato dos coelhos aparecerem mais, né? Os coelhos, eles têm um crescimento dentário contínuo de todos os dentes, né? Então, tanto que a dieta deles tem que ter muita fibra, porque eles têm que desgastar os dentes e tal. Esses roedores, os lagomorfos, eles têm um crescimento de até mais ou menos uns 4 milímetros do dente por mês. Então, imagina, mês? é muito. Muito. Então, eles têm que desgastar. Então, existe uma diferença
dos lagomorfos, dos porquinhos da Índia e das chinchilas para os roedores, para os pequenos roedores, que os pequenos roedores têm esse crescimento contínuo dos dentes incisivos, mas dos mastigatórios não. Então, talvez isso leve a uma frequência menor de exames, pelo menos no raio-x, né? De exames desses pacientes pequenininhos para as alterações dentárias, enquanto que para os outros, para o porquinho da Índia, para a chinchila, para o coelho, tem mais risco, né, de ter alteração, tem mais dentes para dar problema, né? Então, eu acho que pode explicar também a gente vê mais os maiores, né? Isso também eu vejo bastante, né? Parou de comer. Parou de comer. Aí vai muitas vezes faz as duas coisas, né? Faz o raio-x para ver os dentes e faz ultrassom de abdômen para ver se alguma coisa do abdômen explica eles não estar comendo. E tá Sim, certo. porque na verdade, apesar de ser um sinal inespecífico e você meio que dá uma mapeada no bicho, é uma questão de realmente de aproveitar, né? Não dá para tirar tanta informação, até no exame físico, né? Às vezes é difícil, mas para de comer pode ser mil coisas. E uma coisa que é bem complicada nesses pacientes é que a gente sempre fala, né? Eles são presas na natureza. Então, eles pouco manifestam sintoma. Então, se a pessoa não é muito atenta, ela não percebe que o bicho não está mal. Porque é aquela coisa do disfarçar. Eu estou bem. Eu falo assim, imagina um coelho na selva. Estou mal, estou doente, meu estômago está doendo. Ele vai ser o primeiro a ser comido. Com certeza. Então, eles são bichos que eles precisam disfarçar, que eles estão plenos. Por isso que a gente tem, infelizmente, talvez hoje em dia cada vez menos, porque as pessoas estão mais atentas, a história da morte súbita. Aí ele estava ótimo. Aí, acordou de repente... Não acorda morto porque ele não acordou. Aí de manhã tá lá, pá, morreu. Ele estava tão bem ontem. Não, ele estava disfarçando bem ontem. Assim. Ele disfarçou super bem, porque olha, eu virei para pegar um agrião para dar para ele, a hora que eu fui dar o agrião, ele já era. Juro. Veja como eu não menti, ele estava disfarçando super bem. Estava super disfarçando. Mas você falou isso e aí agora eu pensei em gato. Também gato é a mesma coisa. Mas ele não é preso. Não é preso, Não, mas ele é... sem vergonha. Não, eu diria que ele é superior, ele não pode demonstrar que ele está mal, entendeu? É verdade, gato é superior. Imagina que eu vou me prestar a mostrar que eu tô ruim. Não. Com certeza. Estou ótimo na minha saúde plena. Estou na minha saúde plena. Falando de particularidade também, o Bruno, quando você fez o seu doutorado, agora que você terminou na Faculdade de Medicina, seu experimento foi com ratos Wistar, foi com né? ratos Wistar. Porque tem muita gente. Eu mesma já tive um rato Wistar como pet. O que você viu lá? Na época que eu fiz ali, os ratinhos eram ratos Wistar também. O bom é que ele tem um tamanho razoável, né? Uns 350, 400 gramas, ok. Acho que além da frequência, não tem, né? Nenhuma grande uma anatomia igual, assim. Tudo muito parecido, né? O Wistar. Mas a gente tinha modelos geneticamente modificados, né? Que aí tinham síndrome de Marfan, alterações de aorta, placa na aorta, tinha camundonguinho de 35 gramas com... Você olhava aquela aorta, era uma bitela de aorta, cheia de placa ali. Tá, tudo modificado geneticamente para experimentação. E aí a gente tem os ratos SHR, né? Que são os ratos espontaneamente hipertensos. Então, são animais que nascem normais e depois ali de 3 meses de vida, eles já são hipertensos. Igual que hipertensão. Então, esses animais também, eles têm uma hipertrofia de ventrículo, eles vão ter algumas coisas secundárias a essa hipertensão. Mas tudo decorrente de genética. Modificados geneticamente. Sim. Ou por conta de experimento, né? Infarto. Sim. Mas assim, gente, eu acho que quando a gente fala em não convencionais, silvestres, a gente vê que é uma coisa com muito desafio, né? Então, acho que o primeiro desafio é a pessoa ver que precisa de um exame, né? Que nem a Miriam falou. Mais nada. A segunda coisa é equipamento.
Não, levar no veterinário. Levar no veterinário. E hoje em dia, né, hoje em dia, Uhum. pelo menos, já tem bastante veterinário especialista em silvestres, né? Hoje em dia a gama é maior. Sei lá, 20 anos atrás, você não Bastante achava. você tá exagerando. Aqui em mas São sim, Paulo. a gama é Aqui em maior. São Paulo a gente tem É. várias clínicas que só atendem silvestres. Tá. Então, em São Paulo, a gente tem uma gama boa aí de pessoas que são boas e atendem bem. Sim. Claro que se a gente, né, sai de São Paulo, a coisa já É complica, outro mundo. né? Mas em São Paulo a gente tem realmente essa Nos população, grandes centros, né? Deve nos ter, Rio de grandes Janeiro, centros. Belo Horizonte, talvez. Mas com certeza precisa do veterinário. É. Antigamente eu ouvia muito, eu procurei tanto e não É, achei eu ouvi ninguém para também, atender Sim, meu coelho, sim. né? A gente ouvia muito isso. Hoje em dia, pelo menos, essa parte melhorou, né? Já tem Uhum. bastante especialista. Aí depois vem quem vai fazer o exame, né? Que é outra dificuldade. Sim. Aí vem a contenção, a particularidade de anatomia, de tudo isso, assim, o que vocês acham que é o maior desafio para vocês no diagnóstico? Talvez o posicionamento. A contenção? No meu Contenção caso, e a contenção. Contenção e o posicionamento. Porque, no seu caso, a contenção e no meu, a imagem tem que ficar uma boa imagem, né? Porque uma imagem que não está Bem posicionada. bem posicionada, em muitos casos ela vai ajudar, mas em alguns casos ela pode atrapalhar. Uhum. Então a imagem pode, precisa inclusive, ser formar uma imagem que não é, né? de alguma e coisa que te assim. gera dúvidas. E eles não são fáceis, né? Porque você não sabe, você pode pegar lá um coelhinho, pegando o clássico exemplo do coelhinho, que é um santo e que você faz todos os posicionamentos. E, gente, tenha um posicionamento rostro-caudal do crânio, que não é fácil. Nossa Vocês Senhora. sabem que não é Uhum. fácil Não, de não é fazer. fácil. Então, se o bichinho for um santo, é ótimo, porque inclusive ela E dá ainda informações. assim não é fácil. Nem é fácil, E nem ainda sendo assim não santo. é fácil, verdade. Mas assim, ela dá informações importantíssimas para esses pacientes que têm esses crescimentos contínuos de dentes, né? Então, já não é fácil num bonzinho. Imagina você pegar os mais agitados, os que não têm mais tanto contato com o ser humano, porque às vezes ele tá lá no jardim, mas ele não fica muito com a Tão família, pertinho, né? E esses menores também, que você não tem nem muito bem como segurar, Você os não tem muito como twistas, segurar, os gente. hamster chinês, né? E agora tem o coelhinho anão também, né? O coelhinho Umas raças anão também, piquititicas que são cada vez Não, e a gente menores. fica com medo de segurar, Uhum. forçar a barra, E porque não é pequenininhos, por aí, frágeis, né? né? Isso, Eles e às são vezes, e frágeis. mesmo nos maiores, porque, por exemplo, os coelhos, eles têm uma força imensa de membros pélvicos. Então, você precisa tomar muito cuidado na contenção desses porque o risco de pacientes, fraturar a coluna. porque se eles dão coice. E As eles duas correm o patinhas. risco, se eles estiverem mal contidos, eles correm o risco de no coice fraturarem coluna. Então, não é fácil, gente. São pra Vai todo deixando mundo. a gente com medo, né? Dá medo. Mas, Eu assim, particularmente, tenho muito medo de Uhum. fazer contenção de pássaro. de ave, Realmente, meu eu Deus. tenho medo. Assim, outro dia foi o ganso lá, né? A gente fez, mas era um tão ganso lindo. grandão, bonzinho. Um tutor bacana. Tutor bacana, tava super contendo bem. Eu acho que isso é legal, né? Comentar também. O tutor presente muitas vezes ajuda muito nesses casos, porque se esse paciente que é mais arredio já está acostumado com aquela pessoa, Uhum. nada melhor do que ela estar junto, né? Sim, sim. Sim. E tem uma história bem legal lá no Especialité também. Era um ganso, um bebezão de ganso. Aí veio um rapaz e uma menina mais jovem, assim, não sei, podia ter, sei lá, uns 13, 14 anos. E ela ficou na recepção e o rapaz entrou com o ganso. A gente tinha que ter filmado, porque esse ganso, eu fiz de pé, porque a gente não conseguia deitar ele, né? Porque um ganso grita um bocadinho. Na verdade, ele grasna, né? Mas tudo bem. E ele ficava sapateando assim na mesa. Ele não queria ficar. E foi uma aventura. E aí eu achava que o cara vai enforcar esse ganso, né? Porque ele segurava o ganso pelo pescoço e os gansos sapateando. Aí ele falou assim: eu acho que eu vou chamar ela. Falou o nome que eu não lembro mais, obviamente. Que eu acho que ele vai ficar melhor. Gente, essa menina entrou, ela apoiou o ganso, assim, só pôs a mão embaixo do pescocinho, ele deitou na mão dela e ele ficou quietinho. Eita, que saudade. O Resolvido o exame problema. inteiro, Tá vendo? ele não se mexeu. Então, é importante Então, assim, saber. faz toda a diferença. Literalmente, Incrível. faz toda a diferença. Isso é clássico, né? Vai o cachorro bravo e fala assim: meu marido que segura bem ele. E a gente Uhum. fica com aquela dúvida, Por que né? não veio o Por que é marido? que ele não veio, que a gente ainda não entendeu. Exatamente. Tá certo. E a gente falou de raio-x, de ultrassom, mas
não é só isso, né? O diagnóstico por imagem em pets não convencionais. Acho que tem outras possibilidades aí também, né? Tem sim. Eu acho que hoje em dia a tomografia tem sido cada vez mais realizada pensando novamente nos coelhinhos e nos problemas dos dentes. A tomografia tem sido bastante utilizada. Jabutis, né, tem feito Jabutis, muito, porque não precisa nem sedar, né, o jabuti. Você põe em cima de um apoiozinho para ele não andar, né, como eu fiz hoje no ultrassom, a gente põe um apoio para, né, não ficar tentando andar, e não precisa nem de sedação, né, então o jabutis tem e ajuda muito, grande né, de tomografia, sim. Porque que o ultrassom dá bastante informação, o raio-x tem bastante limitação, né, porque eles são muito homogêneos. A porção ventral da cavidade celomática deles, assim, a depender do que você está buscando ali, tem algumas limitações, né? Você não define com precisão limites hepáticos, limite do coração, tem estruturas que você não consegue delimitar totalmente. Então é legal a tomografia para esses pacientes, é muito porque útil. O ultrassom ele tem um limite, a gente gostou do jabuti, né? Mas eu acho legal o desafio do jabuti. Os muito pequenos, eu não consigo colocar o transdutor nesses espaços. O muito grande, ele é forte, ou ele tem que ser sedado, e ele é tão grande que o fígado fica no meio. Então aí eu não chega consigo nele por acessar. lugar nenhum. Eu vejo um pouquinho pela fossa cervical, mas muitas vezes eu não consigo acessar, porque se ele é muito grande, o fígado está longe de mim, por todos os acessos. Então, esse jabutis, o muito pequeno e o muito grande, para tomografia é perfeito. Sim. O meio caminho é tranquilo, porque aí eu vejo tudo bem. Mas os dá pra ver extremos... todos os órgãos. Os rins são os mais fáceis. Os rins são super fáceis. Ovários, se tiver folículo, também é uma coisa que eles têm bastante, né? Estase folicular é bem tranquilo. O problema maior é o fígado nesses grandes, porque eu não chego nele. Entendi. E aqueles piquititinhos que são os tigres d'água filhotinhos ainda, eles por terem a carapaça mais fininha, mais molinha, é possível fazer? Até o jabuti bebê passa. É? Ah, tá. Eu já tive a oportunidade de acompanhar, né, uma ninhadinha e fui fazendo ao longo dos meses, assim. Até a hora que não deu mais para fazer pela eu carapaça. Não sei exatamente quando, né? Mas passa perfeitamente, né? Mesmo o jabuti. O bebê. Legal. Aí quando eles estão maiorzinhos, assim, é que é difícil da idade por tamanho, né? Réptil, a variação é muito grande. Então, quando eles estão já maior, que aí calcifica mesmo, aí já não passa mais. Mas quando eles são novinhos, é bem tranquilo. Interessante. Em termos de alterações, voltando até no que eu havia começado a falar, que a gente vai conversando aí se perde. Mas a Paty, então, tinha falado que acho que nos roedores o hipercrescimento dentário é uma coisa, assim, bem importante. E nos roedores no ultrassom, o que você vê bastante? Roedor é muito tumor. Os twisters, os hamsters, muita neoplasia, muito. Os coelhos, as estases, né, gastrointestinais, por estresse, por infecção. Os porquinhos da Índia têm muito cálculo de bexiga. O coelho também, como eles têm muito cristal de cálcio na urina fisiologicamente, eles têm uma produção gigante de cálculos. Então, os cálculos são muito frequentes, os problemas, né, de gastrointestinal são, acho que, o que a gente mais vê. E nos répteis, o problema reprodutivo, né, estase folicular é bastante frequente, tanto em serpente, como em lagarto, como no quelônio, né, jabuti, cágado, muita estase folicular. Isso a gente acompanha bem tranquilo com ultrassom. Certo. Agora já ave, o que se a gente for pensar em ave, que a ave também não tem tanto assim, né? Mas de alteração? De alteração radiográfica. Eu acho que as coisas as retenções de ovos são as coisas mais que a gente mais pega, porque eu acho que são as mais fáceis da pessoa notar, na verdade, né? E você vê aqueles aumentos abdominais. Aí às vezes esses ovos fraturam, eles podem causar celomite, né, um processo todo inflamatório. Elas têm muitas hérnias, elas têm muito hiperestrogenismo, e aí elas podem ter as hérnias por conta disso. Tem tumores, mas não são tão frequentes. Muita pneumopatia também, a gente pega bastante para aves com suspeitas de pneumonia, né, pneumonia, aerossacolite.
Então, acho que as suspeitas que vêm são mais Metal essas. pesado também, Ah, né? metal pesado, extremamente comum, que o Super, ultrassom não super. ajuda. É, que é de e metal fácil pesado? de Porque eles roem a identificar, né? gaiola, roem Eles coisas roem de gaiola. metal. Né? E às vezes você chega com Roer alteração é ótimo, né? neurológica. Eles Roer. Roer. E chega com alteração neurológica, então pode ser pela intoxicação pelo metal pesado. Quadro de intoxicação. Isso, Mas, chega aí, pelo quadro, não porque está obstruído Sim. pelo corpo Mas externo, que aí, são na hora que corpinhos você pequenos. radiografa, tá cheio de metal lá Aí dentro. você Uou. consegue ver que aquela imagem que está no ventrículo, ela é muito radiopaca, muito mais do que os ossos do próprio paciente. Porque alguns desses pacientes têm grânulos normais no ventrículo e é fisiológico e tudo bem. Mas não é para ter metal, né? E aí o raio-x ganha. Com E aí o raio-x certeza. ganha. Com certeza. Nessa eu perco. Aí eu fiquei pensando, os coelhos que eu fiz, todos eram suspeita de... Eles fazem miocardite a vírus, né? Então, quando eles têm, eles fazem disfunção sistólica. Mas, assim, não tem nenhuma doença muito característica. Acho que os ferrets, na época, na onda dos ferrets, eles tinham muito hiperadreno, né? Sim. Tem. Muito hiperadreno. E aí, as alterações cardiológicas compatíveis com... E tinha alguns ferrets. Eu acho que eu atendi um ferret também que tinha uma super formação gigante. Tem até ferret imagem também tem dele bastante guardada. neoplásia, muito Tinha bastante linfoma. neo, né? Muito linfoma, né? Que eu me Carcinoma de recorde. adrenal, bem comum. Mas eu não gostava muito de atender ferret. Eu tinha um pouco de medo, porque Eles ele são tem molengos, né? Não, e Eles ele tem um escapam. dentinho, Ah, tá. assim, um dentinho bem afiadinho. É, Então eu aham. falava, Nunca levei poxa, se mordida, ele mas- resolver... E a unhinha sempre bem afiada, Ah, né? E ele Eu já fica tive dando- colegas que ficaram com o ferret pendurado do dedo. Ai, Deus meu. Mas Então. nunca me aconteceu. Nunca Que levei ótimo. mordida. De ferret. De outras coisas, sim. com certeza, é impossível não levar uma mordida. Então eu acho que a gente... E coelho, só complementando, tem muito abscesso também. Ah, verdade. Bastante comum eles terem abscesso subcutâneo, dentro da cavidade. É bastante frequente. Acho que esses animais, de qualquer forma, devem ter muita também alteração relacionadas ao manejo inadequado. Muitas, né? Eu Sim. acho que a grande Sim. parte. Porque o As pessoal pega e não pododermatites sabe também, cuidar. que levam às osteomielites, tem bastante alteração. Pododermatite, De porque manejo. fica muito tempo no... Porque você tem que ter uma cama preparada, não é para ficar em qualquer tipo de substrato, Sim. né? E aí, se não tiver correto, aí ele pode desenvolver uma pododermatite, desenvolver uma osteomielite pelas feridas e processo Uau. infeccioso. Então, tem Mas eu bastante. acho que a grande maioria dos problemas vem daí. Do manejo. Do manejo. do Porque, manejo, porque se a pessoa, da sei lá, vai nutrição. lá, compra um bichinho, leva para casa e não passa em Uhum. nenhum lugar para se informar, num Exato. veterinário, Aham. né, vai fazer errado. É. Isso a gente vê muito em réptil também, né? Terrário com temperatura errada, com Uhum. umidade errada. Por isso que tem muita estase. Para você É, se e propor a aí- ter um bichinho desse em casa, você tem que se informar Pelo menos bem, estudar né? bem, Porque eles têm particularidades. Sim, muitas. Como você falou, alimentação de coelho. É. Se ele não comer feno, Uhum. ele vai ter muito problema. Aí, não, ele só come cenoura. Ah, não, ele só come maçã. Aí ele E- só come ração. Acaba com o Uhum. bicho. E, gente, os problemas de dente num coelho, eles não param aí, né? Ah, você começa com hipercrescimento, tá bom. Aí depois vai ter um abscesso, aí depois ele vai parar de comer, aí ele vai fermentar e vai ter Vai ter um estase. ilho- vai ter estase. Então, complicado. aí uma coisa leva a outra, vira uma grande bola de Bola de neve, neve, né? E uma pergunta. Eu imagino que para o raio-x, a não ser que precise de uma sedação, não existe nenhum preparo para o exame, né? A gente não tem o costume de fazer esses pacientes do dia a dia sedados, Uhum. né? Então, na maioria das vezes, a gente consegue fazer os posicionamentos. Quando eles são mais complicados, a gente tenta o máximo que dá e fazer da melhor forma, Uhum. né? Então, eles não vêm com nenhum preparo porque a gente não vai Uhum. fazer, né? E para o ultrassom MIC, por exemplo, para um cão, para um gato, a gente pede um certo jejumzinho ali, né? Que a fisiologia deles é diferente. Por exemplo, o coelho, o estômago é um órgão de reserva. Uhum. Né? Ele come um pouquinho, sai um pouquinho. Come um pouquinho, sai um pouquinho. É diferente de um cachorro que enche o estômago e esvazia Uhum. o estômago. Então, o coelho
dificilmente a gente vai conseguir ter um estômago vazio. Tá. Então, e eles não podem parar de comer, né? Porque o motivo das estases é ele parar de comer. Então, a gente evita de pedir jejum prolongado. Se for pedir, sei lá, 3, 4 horas no máximo. E mesmo assim, eu acho que não vai mudar muita coisa, né? E para réptil, ave, tem algum preparo? Para ave eu tenho. A gente, para ultrassom, acaba não pedindo. Não, né? Depende um pouco da ave. Se eu for fazer uma galinha, por exemplo, e ela acabou de comer, vai estar no papo, né? No inglúvio. Sim. Não vai estar no ventrículo, né? Ou no proventrículo. Então, dependendo da ave, mesmo que ela comer um pouquinho, não vai fazer muita diferença. O que a gente pede, às vezes, é para não pôr a comida na gaiola, porque muitas vezes eles vêm com o pote de comida na gaiola, com as folhas de couve na gaiola, e ele vem comendo, porque ele não está nem aí, né? Sim, claro. A não ser que realmente a queixa seja não comer. Mas a gente faz check-up desses bichinhos também. Eu tenho pacientes que todo ano vêm fazer exame, então esse ele vai comer. Então a gente pede para não pôr a comida na gaiola, e se for fazer jejum, realmente é pouco tempo. O ferret, 2 horas no máximo, porque eles fazem hipoglicemia. Então, o que eu falo que às vezes é legal, porque assim, muitas vezes o hamster, por exemplo, ele é noturno. Ele vai comer, sei lá, até 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, e vai dormir. E aí, se eu fizer ele no primeiro horário da manhã, ele vai estar em jejum, sem estresse, né? Então, muitas vezes, você fazendo o exame cedo, no dia cedo, você vai ter esse período de jejum sem grandes estresses. Eu acho que as aves também é interessante deixar não por muito tempo também, da mesma forma, não se pode deixar por muito tempo em jejum, mas pelo menos 1, 2 horinhas antes, às vezes é bom, porque se ela vier com o papo muito cheio, né, com o inglúvio muito cheio, corre o risco de no estresse do exame ela regurgitar. Então, assim, é uma boa prática. Né? Mas nunca muito tempo, né? Nunca muito tempo. E como São Paulo tudo demora, se ela tirar a comida da gaiola, ela vai levar 2 horas para chegar no laboratório. Já deu certo. Já deu o tempo do jejum. Ou seja, não isso precisa. Mesmo. Entendi. Então, eu tenho um pouco de medo do jejum em função disso. Que a maioria desses pacientes, muito tempo sem comer, é um problema para eles. Então, se pedir é pouco tempo. No caso dos répteis, apesar de a gente fazer pouco, uma serpente, por exemplo, adulta, ela come 1 vez por mês. Então, a gente faz sempre o ultrassom antes do período da alimentação, porque a serpente também regurgita. Se ela tiver com o estômago cheio e você for manusear, a tendência é regurgitar para ela poder fugir, para ela ficar mais leve. Então, é um instinto de fuga. É igual aquele povo que não tem nada na cabeça e vai cutucar a sucuri no Pantanal. Né? Porque ela está enorme, vão lá cutucar e ela põe lá o bezerro para fora, sei lá. Né? Que horror. Então é um pavor isso. Porque as pessoas não têm nada na cabeça para se manter numa palavra tranquila. Né? Deixa que não precise ser ditada. Eu nem tenho o hábito de falar, mas às vezes eu tenho muita vontade. Então a serpente doméstica, a gente vai evitar isso, fazendo ultrassom na semana antes que ela vai se alimentar. Se for um filhote que vai comer na sexta-feira, a gente faz, sei lá, na quinta e ele come na sexta. Pelo menos ele fica uma semana que a comida já saiu do estômago e já está no intestino. O lagarto come todo dia. Então, ele não dá a comida naquele dia e a gente faz o ultrassom. Né? Então, a gente tenta, né, não alterar muito a vida do bicho. Legal. Muito bem. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. São muitas particularidades. Mais uma vez, se deixar... Se deixar, a gente vai embora, porque afinal das contas a ideia é exatamente fazer em forma de bate-papo, assim, né? Para não ficar aquela coisa pesada, maçante, com cara de aula. Então, acho que a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa também, as pessoas em casa possam conhecer a gente melhor, né? E conhecer aí os médicos veterinários, todas essas particularidades de cada um dos diferentes temas que a gente pretende propor aqui, hoje e no futuro. Muito bem. Só não te interrompendo, mas como a Fê falou, quer dizer, já interrompendo. Já me interrompendo. Como a Fê falou, a gente está aberto a perguntas. Puxa, eu estou com um paciente assim, né, com esse sintoma. Manda mensagens, ou para recepcionista, elas falam com a gente, ou fala direto com a gente tenta saber. Não, agora vale a pena fazer, agora não. Né, vamos estabilizar primeiro, vamos fazer o raio-x primeiro. E a gente vai conversando, né? Sempre é um prazer trocar informação. É isso aí. Muito bem.
Então é isso. Feito. Muitíssimo obrigado, Paty, Obrigada, Miriam. Vivi. Muito Obrigada, obrigado. Obrigada. Nós é que agradecemos. E E falar não desse... esqueçam aí de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu joinha. E até o próximo Especialité Convida. Foi um Beijos. prazer. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. Bad mood. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Not blue dude, blue moon. Been one or two since I ran into